Marcos não era apóstolo, era discípulo. Os únicos apóstolos que escreveram os evangelhos foi Mateus e João. Lucas também era discípulo e cooperador missionário na obra de evangelização do mundo antigo, sob a supervisão do apóstolo Paulo. Marcos, sob a supervisão do apóstolo Pedro, escreve o evangelho que leva o seu nome. Capítulo de número 5, versículo de número 34. Aleluia. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Marcos, capítulo 5, versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Aleluia. Você pode tomar seu assento louvando o nome do Senhor. Aleluia. Amados, nesse capítulo de número 5, a partir do versículo 21 até o versículo de número 34, se encontra uma história, aleluia, um evento paralelo a outro que estava acontecendo. Quando Jesus ele chega à margem do rio Tiberíades, a palavra de Deus diz que uma grande multidão estava aguardando para ouvir a palavra e serem curados por ele. E a palavra de Deus diz que um homem chamado Jairo, principal da sinagoga, ele chega diante de Jesus, prostrado, o adora e lhe faz uma súplica para que Jesus fosse até sua casa para curar a sua filha única de quase 12 anos de idade, que estava à beira da morte. A Bíblia não relata e não deixa claro a enfermidade da qual ela havia sido acometida. Mas a palavra de Deus, ela revela o quadro clínico da filha de Jairo, que era um quadro grave, que levou a filha de Jairo a ficar à beira da morte. Moribunda significa à beira da morte. E a Escritura diz que Jesus ele aceita o pedido, a súplica, e vai até a casa de Jairo. Mas a palavra de Deus diz que após esse relato surge um outro relato paralelo, que estava entre a súplica de Jairo e a chegada de Jesus com o mesmo na sua casa para resolver aquele problema. E a Escritura vai dizer que surge no cenário, entre uma grande multidão, uma mulher, cujo nome o relato não revela, e nem a sua profissão ou seu status social. Sabe o que eu acho interessante? É que quando se trata de Jairo, o seu nome é revelado e o seu status social também é revelado. Era um homem de renome, era o principal da sinagoga, era um homem de autoridade. E quando chega nessa mulher, a palavra de Deus ela não revela nem o nome e nem o status social. Só revela a condição ou as condições em que esta mulher se encontrava
quando ela aparece no relato em que ela se encontrava no meio de uma grande multidão de pessoas que apertavam, pressionavam e oprimiam Jesus na esperança, aleluia, de obter algum milagre, alguma resposta, alguma solução que viesse resolver os seus problemas. Mas a Escritura, apesar de não revelar o nome dessa mulher e nem o status social, ela nos descreve as condições em que ela se encontrava, que não era das melhores. A palavra de Deus, o relato de Lucas, nos esclarece que esta mulher estava vivendo uma crise na área da sua saúde, pois a Escritura vai dizer que quando esta mulher aparece no cenário, ela estava acometida de uma hemorragia. E essa hemorragia, aleluia, ela não era uma hemorragia normal, porque era uma hemorragia que já durava quase 12 anos. Ou seja, a mulher estava num estado, aleluia, de saúde calamitoso, porque há mais de 12 anos aquela mulher sofria daquela hemorragia que não cessava, que não estancava, que não parava, mesmo com todos os métodos, aleluia, que havia naquela época, na medicina daqueles dias, não conseguia resolver o seu problema. A Escritura diz, aleluia, que ela estava no versículo de número 29, acometida de um mal. Quando eu analiso esse versículo de número 29, eu começo a entender o porquê daquela mulher estar acometida daquela hemorragia. Porque a palavra de Deus vai dizer, aleluia, que quando ela toca em Jesus e a unção, a virtude de Cristo, aleluia, toca na fonte do seu fluxo, ou seja, da sua hemorragia, a hemorragia estancada, aleluia, e essa mulher sente estar curada daquele mal. Esta palavra mal no grego, ela significa flagelo, que é a razão pela qual aquela mulher estava sofrendo naquelas condições. Quando eu estudo a respeito desta palavra, que é traduzida por flagelo, eu entendo, aleluia, que flagelo, na verdade, é algo permitido com o objetivo específico de correção ou disciplina. Flagelo era um método usado, era uma figura de linguagem de um método usado para corrigir aqueles que estavam a transgredir determinada ordem, determinado procedimento. Então, naquela época, quando alguém transgredia a lei, quando alguém transgredia alguma norma, esse alguém era preso e era flagelado. Isso quer dizer, ele era açoitado com um chicote de várias tiras, com o objetivo de convencer a pessoa a não voltar mais a cometer aquilo que ele havia cometido, o que transgredira, aleluia, as normas daquela região. Então eu entendo por esta palavra, aplicando esse conceito ao significado deste mal, que no grego é traduzido por flagelo. Eu entendo que, na verdade,
Aquela mulher estava passando por uma fase de disciplina. Deus havia permitido uma situação acontecer na vida dessa mulher, para que essa mulher viesse ser disciplinada. E o objetivo dessa disciplina não era matar essa mulher, porque a palavra de Deus vai dizer que ela, como ser humano e com os recursos que possuía, ela procurou todos os médicos do seu tempo. E a Escritura vai dizer, tanto aqui no Evangelho de Marcos, como no Evangelho de Lucas, que também tem um relato sobre ela, que essa mulher, ela gastou todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro, todos os recursos que possuía, com vários médicos, padecendo muito e indo de mal a pior. Eu não sei o que essa mulher na vida pessoal andou fazendo, mas eu entendo por essa palavra que essa permissão divina que levou esta mulher a ser acometida dessa hemorragia, levou esta mulher a se desprender de tudo que ela confiava, levou essa mulher a se desprender de tudo que ela se sustentava. Então eu entendo que de alguma forma Deus, ele tinha um propósito na vida daquela mulher. Deus, ele queria se revelar àquela mulher. Deus, ele queria que ela experimentasse algo novo na sua vida, que lhe levasse a entender que os bens deste mundo não estão acima daquele que criou os céus e a terra. Sabe o que Deus permite muitas das vezes? O porquê que Deus permite muitas das vezes certas situações na nossa vida, que a gente fica, meu Deus, mas eu já fui aqui, eu já fui ali, eu já procurei fulano, já procurei os melhores médicos, já procurei os melhores profissionais na área da saúde e nada me resolve o meu problema. Mas muitas das vezes nós esquecemos que tem problema que, apesar de nos afetar fisicamente, muitas das vezes a fonte do problema é de ordem espiritual. E tudo que é de ordem espiritual só pode ser tratado espiritualmente. Você vê que essa mulher fez de tudo, desde quando começou a hemorragia. Ela corre atrás de um, ela corre atrás de outro, e começa a pagar médico, e começa a comprar medicamento, e começa a se desprender de tudo quanto possuía. Sabe qual é o problema? É que muitas das vezes nós confiamos naquilo que temos e esquecemos, aleluia, que o que vale para Deus não é o que temos, mas o que somos em sua presença. Tem gente muitas das vezes que só procura Deus quando alguma coisa acontece, que só procura Deus quando algum problema aparece, só procura Deus quando a situação se agrava, só procura Deus quando seus recursos, quando aqueles em quem confia não podem solucionar o problema que se manifesta na sua história. Era o caso daquela mulher. Você vê que, como ela estava cometida do fluxo, algumas esferas da sua vida foram bloqueadas. Porque às vezes, para Deus ganhar a nossa atenção, Ele tem que fechar algumas portas para que encontremos disposição para termos um encontro pessoal com o nosso Criador. Muitas das vezes Deus fala e nós costumamos dizer: Deus, agora estou ocupado. Deus, agora eu estou cheio de tarefas. Deus, agora não tem condição de eu te buscar. Agora não dá para fazer um jejum. Agora não dá para ler a tua palavra. Aquela mulher era desse jeito. Porque da forma como Deus fez, aleluia,
foi travar a vida daquela mulher. Porque como hemorrágica, pela lei no Levítico, ela não poderia mais se relacionar com a sua família, não poderia mais se relacionar em sociedade, não poderia mais exercer a sua vida profissional e, consequentemente, não poderia manter relação na casa de Deus. Ou seja, aquela mulher estava em total quarentena ou separação de tudo que pelas suas condições pudesse contaminar. Tem situações que, se Deus não meter a mão, se Deus não fechar a porta, se Deus não nos privar de certos relacionamentos, Ele não ganha a nossa atenção. Você percebe que flagelo não é para matar. Porque se fosse para matar, aquela mulher não tinha durado 12 anos. Se fosse para matar, aquela mulher não tinha suportado tanto tempo. Sabe o que acontece? É que muitas das vezes nós demoramos para entender o que Deus quer da nossa vida, pelo nosso costume de querer fazer as coisas do jeito que a gente acha, do jeito que a gente aprendeu, quando ainda não tínhamos consciência da graça de Deus, consciência da presença de Deus. Aquela mulher teve que viver 12 anos de sofrimento para poder encontrar o único caminho e a única pessoa que verdadeiramente poderia resolver essa situação. Até lá ela aprendeu que quando você procura quem não pode resolver, a única coisa que essas pessoas podem oferecer é uma ilusão. Ah, toma esse medicamento que vai conter. Toma esta droga que ela vai reter. Toma esse medicamento que vai resolver temporariamente. E assim a indústria farmacêutica vai crescendo, vai prosperando, vai, aleluia, lucrando. E você, como aquela mulher, só vai de mal a pior. Tudo que você quer guardar, quer economizar, acaba nas mãos do devorador. Porque foi o que aconteceu com aquela mulher. Eu não sei que grau de espiritualidade ou nível de intimidade ela tinha com Deus. Mas uma coisa é certa. Ela teve que perder tudo para encontrar o caminho. Tem gente que, se Deus não tirar, ele não encontra o caminho. Deveria ser o contrário, irmão. Se Deus está dando, é para revelar o quanto Ele é generoso. Mas tem gente que, por falta de vigilância, Deus está dando e Ele prefere, aleluia, colocar a bênção em primeiro lugar do que aquele que fornece a bênção, daquele que é o dono do ouro e da prata, daquele que tem o poder de fazer tremer o céu, a terra, o mar e a terra seca, e fazer com que o que precisa chegue nas nossas mãos. Quantas oportunidades aquela mulher teve, aleluia, mas ela não aproveitou. Ela preferiu resolver a situação do jeito que ela achava melhor. Não, eu vou para o médico. O médico vai resolver. O médico vai operar. O médico vai achar uma solução. E nada acontecia. Nada acontecia. Só ia de mal a pior. Perdeu vida familiar. Perdeu vida social. Perdeu vida religiosa e ficava isolada no lugar com todos aqueles que compartilhavam dos mesmos problemas, para que ela pudesse, aleluia, entender o propósito de Deus na vida dela. Porque sabe o que acontece, irmão, muitas das vezes? A falta de empatia nos leva a viver uma vida superficial na presença de Deus.
Pessoas que não conseguem ter sensibilidade o suficiente para sentir a dor do outro e perceber as necessidades. Aí sabe o que Deus faz? Deus tira tudo daquela mulher, Deus permite uma hemorragia e ela vai parar lá no vale dos hemorrágicos para ver o que acontece com alguém que sofre deste mal na área da sua saúde. Fica sem família, fica sem amigo, ninguém pode ajudar. Aí a única forma daquela mulher se tornar uma pessoa empática, uma pessoa que sente a dor do outro, é passando pela situação. Não é que Deus gosta, é porque às vezes é necessário. Se não passarmos pela prova, nunca vamos entender o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. A única forma de você aprender a ajudar os outros é você entendendo a necessidade dos outros. E como é que eu vou entender a necessidade dos outros? Passando pela dificuldade que os outros passam. Não é que Deus é mal com você ou te esqueceu, ou é o diabo que está tirando tudo de você. O diabo não tira nada de ninguém se Deus não der a ordem. Aleluia. Você vê que foi um flagelo. Não mostra Satanás nesse negócio. Foi algo permitido por Deus, para você ver quão frágil nós somos. Ainda tem gente que acha que é alguma coisa. Tem gente que acha porque tem carro blindado, porque mora dentro de uma fortaleza e está cercado de um exército, ele está imbatível. Aí Deus vai lá no meio do exército, passa pelo carro blindado, entra na fortaleza e vai lá na recâmara segura, lá no quarto do pânico que o cidadão está escondido, e toca na saúde dele e pega ele lá onde ele se sente seguro. E aí para onde vai a confiança? Só resta uma coisa a fazer: confiar no guarda de Israel. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, diz a palavra. Você pode estar guardado, protegido, blindado, mas se Deus não for contigo, não adianta. Porque o mal, ele não é físico, ele é espiritual, e ele te pega onde você estiver. Por isso aquela mulher teve que entender o porquê ela estava passando por aquela dificuldade. Já fazia 12 anos e a mulher não via família, não via sociedade e não via o templo. Não podia adorar, não podia se relacionar. Vivia no meio dos hemorrágicos. Mas a palavra de Deus diz que quando ela já fazia o 12º ano de fluxo de hemorragia, ela ouviu falar de um homem de Nazaré, chamado Jesus, que por onde passava, aleluia, coisas sobrenaturais aconteciam. Sabe o que ela fez? Ela se encheu de fé, tomou uma posição e se arriscou no meio da multidão, porque tinha certeza que se naquele dia ela chega no homem de Nazaré, ele solucionaria a sua vida. Sabe o que é isso, amado? É encontrar Jesus da pior maneira possível. Tem gente que só funciona desse jeito. Enquanto Deus não toca, ele acha que é. Até o dia que Deus toca, aí ele entende que quem é Deus. Quem é Deus. Quem é Deus. Rablastúbia de calabachedeka. Aquela mulher foi se rastejando, diz a palavra. E no seu coração ela falava: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, eu vou ser curada. Não tinha dúvida. Não tinha será. Sabe por quê? Porque o flagelo tirou toda a sombra de dúvida. Porque muitas das
das vezes, para nós crermos no milagre, temos que chegar no fundo do poço, para quando chegar o momento do tudo ou nada, só haver uma alternativa: crer no sobrenatural. Porque quando a gente está por cima, chega a bater até a dúvida. Porque tem quem faça. Porque tem alternativa. Então nós pensamos, não, isso daí eu vou deixar para depois, vou procurar primeiro os médicos. Mas quando não tem médico, quando não tem medicamento, quando não tem alternativa, quando não tem solução, o único meio é um só, irmão. Ou você crê, ou você crê. Porque se você não crê, a sepultura já está aberta para te receber. Era o caso daquela mulher. Era a última tentativa. Porque tem gente que muitas das vezes espera chegar nas últimas consequências para poder tomar a atitude certa na hora certa. Tem gente que tem que ver a boca da sepultura aberta para tomar jeito. Rablastúbia de calabaxê de cai. Tem gente que tem que ver a boca da sepultura aberta para poder encontrar o caminho certo. E sabe o que é pior? É que sabe o caminho, mas não vai porque tem outras alternativas. Só atrasa o processo, só perde tempo. Larga o paralelismo, porque a alternativa paralela nunca levou ninguém à vitória. Ou você vai pelo caminho que ele te mostra, ou você está fora. Quando alguém falou de Jesus para ela, ela entendeu, esse é o caminho, é agora que eu vou. Não tenho mais nada a perder, é tudo ou nada. Ou é cura ou é cova. Rablastúbia de calabaxê de cai. Porque eu acho que depois dessa não vai dar nem para voltar lá pro vale mais. É, irmão. Rablastê de la. Deus está falando e tem gente teimando, irmão. Não, eu vou tentar mais uma vez. Não, eu vou falar com fulano de tal, que fulano de tal vai me resolver. Mas ele sabe que é Deus que está com a mão fechada. Ele sabe que é Deus que está fechando. E ele está insistindo com o braço de carne. A Escritura diz, maldito é o homem que confia no homem, faz a carne no seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Mas bem-aventurado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Rablastúbia de calabaxê de la. Oh, tem gente que tem que experimentar o flagelo para poder entender que quem é bom é Deus. Que o único caminho é Deus. Que vida é Deus. Rablastúbia de calabaxê de cai. Que um bordel não tem poder de dar vida. Que um bar não tem poder de dar vida. Que uma boca de fumo não fornece a verdadeira felicidade. Só Jesus. Eu quero te dizer nessa noite, a permissão não é para matar, mas é para ensinar. Porque disciplina corrige. Disciplina coloca de volta no caminho. Disciplina é ato de amor. Aleluia. A hora que você aprender, o fluxo vai parar. A hora que você aprender o que está te comendo por dentro, vai parar.
Sabe por que Deus permite problemas internos? Porque não nos deixa alternativa, não tem fuga. Ou você encara ou você morre. Era o estado daquela mulher, não tinha para onde correr mais. Não tinha mais forro que aguentasse mais a hemorragia. Imagina comigo, naquela época não tinha absorvente como hoje tem. A tecnologia de higiene não tinha. Naquela época era trapo. Naquela época era forro. Aleluia. Por isso que o profeta Isaías diz: as nossas justiças para ti são trapo, são como trapo da imundícia. O que é trapo da imundícia? É o que as mulheres nos seus dias usavam para conter o sangramento. Não tinha mais trapo para segurar, irmão. Tem gente que enquanto tiver trapo ele está segurando. Enquanto tem forro, ele está aguentando. Aí vai chegar um tempo que esse forro vai acabar. Eu quero ver. Vai chegar um tempo que você não vai ter dinheiro para comprar. Eu quero ver. Chegou um tempo naquela mulher que ela não tinha mais um centavo para comprar um forro para segurar a hemorragia. Ela falou: é agora. É agora. Não tem mais como segurar esse negócio aqui não. Agora eu vou ter que ir lá com Jesus. Ou ele resolve o meu problema, ou a cova já está preparada. Aleluia. Já são 12 anos. Não tem ferro que segure. Não tem vitamina que dê força. Agora ou o milagre entra, ou a minha vida agora vai para a terra dos mortos. A Escritura diz que aquela mulher se levantou e foi ao encontro de Jesus. Pelas últimas forças que tinha, rompeu aquela multidão rasteiramente. E a Escritura vai dizer que conforme ela falou no coração, aconteceu. Ela tocou na hora das vestes de Jesus. Quando ela toca na hora das vestes, que era onde ela tinha o alcance, a Escritura diz que a virtude na vida de Jesus passa para a vida daquela mulher, vai até a fonte do flagelo e interrompe automaticamente o fluxo da sua hemorragia. Sabe por quê, irmão? Isso é para mostrar que só quem tem a solução é Jesus. Aleluia. Tem gente procurando solução em tudo quanto é campo. Em feitiçaria, em umbanda, espiritismo, tudo quanto é campo. A solução está em Jesus. Quando você tocar em Jesus, nas suas vestes, o flagelo vai ser estancado. O que te afligia vai ser neutralizado. O que te sugava vai ser paralisado para a glória de Deus. Você observa que ela tocou na orla das vestes. Ela estava o quê? Completamente jogada no chão. É um gesto de humilhação extrema. Porque muitas das vezes tem gente que só desce desse jeito. Enquanto tem, está peitando Jesus. Enquanto tem, está tete a tete com Deus. Mas a hora que o flagelo comer, aí vai entender que o lugar mais alto que temos que estar é aos pés daquele que garante o nosso vitória. Não espera você ter que se arrastar literalmente para entender que quem está no controle é Deus. Porque a Escritura diz:
Por mim mesmo tenho jurado, e a palavra da justiça já saiu da minha boca, que diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua jurará pelo nome do Senhor. Essa palavra não é para crente, essa palavra é para rebelde. É para quem só com flagelo que consegue se dobrar. Por isso que eu já estou dobradinho. Não vou esperar o flagelo cantar no lombo para entender como é que se porta diante de Jesus. Aleluia. Você vê que Jairo foi diferente, né? Já não tocou nele, já tocou na filha. Toma muito cuidado para Deus não tocar em quem você mais ama, para você ter que descer do jeito que Ele quer. Porque tem situações que Ele toca na gente, mas tem situações que Ele toca em quem mais amamos, toca no nosso Isaac para que nós possamos nos colocar como Ele quer. Aleluia. Pegou a senha aí? É essa senha que abre a porta. É essa senha que dá acesso. Para descer, não espera Deus tocar. Seja tocado antes. Amém, amados? E a palavra de Deus diz: quando a virtude toca aquela mulher, a fonte da sua hemorragia é estancada. E ela sente no seu corpo está curada daquele flagelo. Você vai sentir quando a vitória vai chegar na tua vida. Você vai ser o primeiro a saber. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer você sentir que agora que você chegou no nível que Ele precisava, o flagelo que estava cantando no lombo vai ser retirado. Porque você aprendeu a lição. Aquela mulher aprendeu a lição. Tentou se esconder, Jesus olhou para trás, quem foi que lhe tocou? Aí Pedro, a multidão te oprime, te aperta, tu pergunta quem te tocou? E alguém me tocou, porque de mim sai virtude. E a Escritura diz que aquela mulher não pôde se ocultar, porque ela estava tremendo. O corpo dela estava ainda sofrendo a reação daquele milagre. E ela teve que testemunhar o que aconteceu. Porque quem é tocado por Deus, irmão, automaticamente se torna uma testemunha do que Ele faz. Por isso que essa história de crente receber vitória e sumir da igreja é flagelo no lombo. Quero um carro. Só ando de bicicleta ou a pé para a igreja. Deus dá o carro. Aí o carro não encontra mais o caminho da igreja. O GPS muda a rota, vai lá para Rio das Ostras, vai lá para Cabo Frio, lá na Praia do Forte, e já não encontra mais tempo para a obra de Deus. Aí sabe o que acontece? O flagelo canta no lombo. Aí começa a dar problema no motor, problema em embreagem, problema em uma série de coisas, e haja gastar dinheiro. Meu Deus, esse carro era bênção, agora é maldição, tornou-se maldição, porque ele se tornou prioridade na tua vida, e não Deus que te deu. Então aprenda nessa noite, flagelo não é para maltratar, flagelo é para reajustar. Não é nem para ajuste. É para reajuste, porque flagelo é disciplina no lombo de quem já sabe o que tem que fazer, mas não faz porque não quer. Amém, amados? Aquela mulher foi curada. E a Escritura diz, quando ela confessa e dá testemunho, aí Jesus declara dizendo: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada do teu. Só tem paz quem coopera com Jesus. Fala do que Ele fez na tua vida. Prega o evangelho que você vive.
E pode ter certeza que a tua filiação vai ser garantida e a paz vai dominar o teu coração. Não é a paz que o mundo oferece, que é limitada à circunstância, mas é a paz que excede todo o entendimento. A Escritura diz que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Por que Paulo declara dessa forma? Porque só a paz de Deus garante estabilidade emocional e psicológica. Essa paz nos dá certeza que pode estar um negócio estreito, o pau quebrando, mas que o nosso Deus é fiel, porque estamos com a nossa vida em dia com Deus. Só quem coopera é que sente a verdadeira paz. Então, irmão, coopere com Jesus. Põe-se de pé. Aqui eu já agradeço a oportunidade. Eu tenho certeza que você entendeu a mensagem dessa noite. Não espere o flagelo cantar para você entender. Procure entender. Encontra tempo para Deus. Tenha disposição de fazer as coisas para Deus. Não espera chegar num momento calamitoso para tentar fazer o que Deus já te mandou quando você estava por cima. Porque tem gente que só quando a roda gira para baixo é que encontra tempo e disposição para fazer o que Deus quer. Bem, vamos orar. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Porque tu és o Deus que permite o flagelo, mas tu és o mesmo que retira o flagelo. Tu és o Deus que corrige, pois a tua palavra diz que tu és o Deus que corrige o filho a quem ama. Tu corrige aquele que ama e disciplina aquele que tem por filho. Mas se não aceitais a correção, não sois filhos, mas bastardo. E a Escritura diz que bastardo não herda. Quem herda é filho. Por isso aquela mulher, quando entendeu e cooperou, testemunhando do que tu fizeste na vida dela, porque ela teve que contar tudo o que aconteceu desde o primeiro momento até aquela hora, o Senhor declarou: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, e ser curada deste teu mal. Jesus deu o atestado de vitória daquela mulher. Aleluia. Por isso, Deus, seja com a tua igreja. Olha por essas vidas, ó Pai, que estão nesse cesto de pedidos de oração. Cada vida que está precisando de um toque, de um milagre, de uma providência, de uma intervenção sobrenatural, seja na saúde, no emprego, seja, Senhor da glória, algum problema familiar, ou um problema no casamento, ou até na sua própria vida espiritual, está passando por um momento de crise, de dificuldade. Deus, entra com providência nesta noite, que a tua mão poderosa venha mover o céu e a terra para trazer a solução deste problema, para que esta vida que está aflita, está passando por crise, por dificuldade, ela venha aprender, ó Deus, o quanto és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Deus, eu quero te pedir também pela vida do Marcinho, Deus. Visita ele. Toca, Senhor Deus, na vida daquele homem. E restabelece a sua saúde, Senhor. De forma que ele não tenha sequelas, ó Pai. Mas ele volte e retorne com a sua vida plenamente saudável e com experiência sobrenatural em Deus para contar. Deus, age na vida dele. Tu fizeste isso, ó Deus, na vida do nosso amado pastor Gilmar, que para muitos já era dado como morto, mas para aqueles que creem que tu és a ressurreição e a vida, perseveraram, e hoje ele está dando testemunha da sua ressurreição. Porque aquele homem havia morrido e ressuscitou. Porque tu és o que dá a vida, tu és a própria vida. Por isso, Deus, visita aquele homem no leito da enfermidade.
e restabelece ele segundo a tua reta justiça e infinita misericórdia. Para a glória do teu nome nós declaramos a cura deste homem. Para a glória do teu nome nós declaramos aqui neste momento a falência de toda ferramenta preparada contra a vida daquele homem. Esse espírito da morte, ó Deus, que ronda a vida dele. Deus, tu és o que dá a última palavra. Deus, eu te peço nesta noite, reverte o quadro e confirma a vitória. Nós declaramos este mal dissipado. Acerca-te dele agora. Acerca-te dele agora. 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 Porque eu sinto o Senhor trabalhando na vida dele. O mal quer levar, mas és tu que dá a última palavra. Rablai da calabas tudo. Ai, deixa. Aleluia, Jesus. Glória, glória, glórias. Aleluia. Vai fechando a sepultura agora. Aleluia. Vai fechando esta cova preparada. Pelo poder que há no teu nome, vai fechando agora. Porque esse espírito da morte não tem mais poder do que o dono da vida. Ele não vai descer aquela sepultura que não é para ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória. Em nome de Jesus. Toda sombra de morte vai dissipando agora, Pai. Hoje é noite de livramento. Glória, 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 glória. Aleluia, Jesus. Hoje é noite de livramento. Aleluia. Visita esse homem agora, Pai. Que a tua mão poderosa, aleluia, que a tua luz gloriosa venha dissipar essa sombra de morte agora. Vai saindo de perto dele agora. Glória, glória, glória. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda sombra de morte vai saindo agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Deixa essa cova agora, Pai. Fecha essa cova agora. Porque eu sei que tu estás pelejando pela vida dele. E ele vai sair daquele leito, Senhor, com testemunho para contar. Ele não vai sair da mesma forma que ele entrou. Aleluia. Ele vai sair diferente dali, porque tu és Deus na vida dele. Eu sei que tu estás fazendo para confundir os seus adversários, para mostrar quem está e quem não está, quem é e quem não é. Aleluia, Jesus. Por isso Deus vai trabalhando nessa noite. Vai trabalhando nessa noite, porque o teu projeto não é de morte. O teu projeto é de vida. Teu projeto é de vida.
Teu projeto é de vida. Teu projeto é de vida. Todo espírito maligno agora Em nome de Jesus. vai se retirando agora. Em nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. É na autoridade do nome de Jesus. Amém, amados? Aleluia. Creia na vitória nessa noite. Porque o nosso Deus, Ele é Deus de livramento. Amém, amados? Vamos orar em nome de Jesus. Deus, eu quero te agradecer nesta noite. Eu quero te pedir, Senhor, pela vida desta mulher que precisa da tua mão poderosa sobre a vida dela. Deus, alcança a vida dela nesta noite, trabalhando no seio da sua família. E que todos os obstáculos, ó Pai, que muitas das vezes impedem dela contemplar a tua glória, que o teu Espírito venha trabalhar na vida dela de uma forma sobrenatural. Age, Senhor, na vida dela, do seu filho, da sua família, do seu lar. Que tudo, Senhor, que tenta se interpor entre ela e Deus, caia por terra nesta noite. E ela, Senhor, comece a desenvolver uma vida de devoção em tua presença. Abençoa a vida dela e ser com ela de forma sobrenatural, em nome de Jesus. Pai, te agradecemos nessa noite. Te louvamos pelo livramento, pela obra que tu realizaste. E eu tenho certeza que nós veremos o resultado desta obra que foi realizada nesta noite. Porque não estamos aqui em vão. Tudo foi, Senhor, preparado. Tudo foi preparado. Por isso, Deus, abençoa a tua igreja. E que o teu povo possa sair daqui de posse da sua vitória nesta noite. Assim, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e para sempre. A igreja de Deus diz: Amém. se Deus é por nós, Quem será contra nós? agindo Deus, Quem impedirá? o Senhor é o nosso Pastor, e nada nos faltará. Deus abençoe e aplaude o nome do Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.